Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica. E hoje nós estamos aqui para mais uma crítica, então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica de hoje vai ser do filme O Assassino, do David Fincher, de um excepcional diretor. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho certas reclamações pro filme Assassino. O filme Assassino, na verdade, ele narra uma história de, automaticamente, pelo que dá pra perceber, de um assassino de aluguel, um assassino que foi contratado para fazer um serviço, obviamente, de assassinar alguém com uma certa importância, tá? E esse alguém com uma certa importância, ele vai acabar errando pela primeira vez o alvo e vai acertar outra pessoa que não tinha nada a ver com o que ele tinha que matar, né? Aí é que tá uma questão em que eu curto, mas ao mesmo tempo eu tenho certas ressalvas. O filme ele é dividido por capítulos, como se fosse um livro. Tem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Ele é dividido por capítulos. Isso dá uma dinâmica mais profunda pro filme para tu entender aonde você está dentro da narrativa. Porém, contudo, entretanto, todavia, né, no caso, uma das coisas que eu mais reclamo desse filme é justamente o seu ritmo. Vocês devem estar ouvindo muito eu falando de ritmo. É porque o filme, ele, no início, ele não te prende. O filme, ele quer saber, ele quer testar o espectador desde o primeiro minuto. E haja um teste de paciência e persistência, porque eu atualmente estou descobrindo que eu tenho muita persistência para continuar as coisas que eu estou fazendo. E assistir esse filme foi um ato de persistência no começo. No primeiro ato, o filme é um teste de persistência. Pois toda a trama intimista, que eu elogio muito certas ocasiões intimistas, mas o filme ele é praticamente todo narrado. Todo narrado na voz do próprio assassino, que é interpretado pelo Michael Fassbender, que é o Magneto mais jovem, se for pegar assim, pra ver a imagem de vocês na cabeça. É o Magneto mais jovem dos filmes do X-Men, né? E ele é um excepcional ator, tanto é que eu digo, inclusive, que pra mim ele deveria ser um dos concorrentes ao Oscar de melhor ator. Porque mesmo sendo totalmente narrado, basicamente o filme, ele consegue trazer expressões faciais muito próprias para um momento específico em que o filme está, em que o filme se insere. E eu gosto bastante dessa ocasião, de que o filme ele se preocupa muito com a sua narrativa, ele se preocupa muito com o seu roteiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele já tem esse pequeno problema que é um intimismo exagerado. A gente entende de fato totalmente a mente do assassino. Até demais, a gente entende coisas que a gente nem precisava saber do assassino. Tem coisas que são supérfluas pro filme, tem coisas que não agregam e que não fazem, querendo ou não, logo ali no início, tu se importar com alguma coisa do que está acontecendo. Eu, particularmente, comecei a engrenar no filme lá pelo capítulo 3, por aí. Porque a gente entende o que o filme ele quer te passar. Ele está te trazendo uma narrativa de vingança, clássica de filmes de ação normalmente, né? Só que esse filme, se a gente for analisar num contexto mais geral, ele é um John Wick com uma profundidade psicológica muito maior e com menos cenas de ação. Se tu vai para esse filme esperando cenas de ação o tempo inteiro, esse não é o filme para você. Esse filme ele reflete o psicológico do protagonista e
as escolhas automaticamente que ele vai fazendo ao longo de sua jornada de vingança. E aí é que está. A narrativa ela vai corroborar completamente para essa conclusão. Ela vai, de certa forma, andar junto com a perspectiva intimista. Mesmo que eu, como digo, não gostei desse íntimo personificado da mente do assassino. Porque ele vai muito além do que era para realmente ser, e isso diminui muito o ritmo do filme. Porque o filme ele tem 2 horas praticamente, mas parece que pela sensação de tu estar assistindo, parece que ele tem 3. Porque o filme ele passa uma sensação de ser maçante. É maçante assistir o filme. É essa a minha conclusão de que eu cheguei ao olhar todo esse filme. Porque a gente, não por ter pouca cena de ação, mas pelo método de direção do David Fincher que eu achei meio duvidoso. Mesmo ele sendo um excelente diretor, eu não curti tanto a metodologia dele de personificar uma situação. E, obviamente, a gente também percebe o quão estratégico é o assassino, o quão cuidadoso é o assassino. E às vezes em que a gente percebe também na lição de moral do próprio filme, em que a gente erra e tenta de tudo e de todas as formas tentar corrigir o nosso erro, é de fato uma coisa que só acaba piorando no final das contas. E é essa a mensagem que propriamente o filme quis demonstrar. E demonstra muito bem. Tá? E eu acredito que esse filme ele pode sim concorrer também ao Oscar de fotografia. Ao Oscar de fotografia, no caso, muito por conta do ângulo das câmeras, por conta da escolha de paletas de cores, principalmente logo no começo, no primeiro capítulo, que é Paris, a gente percebe o quão denso é propriamente as escolhas de cores. O tique do relógio também é um elemento que está fora do contexto personagem, mas que ao mesmo tempo insere uma situação externa para propriamente para o protagonista se alertar das coisas. Eu gosto muito de quando o diretor ou o próprio filme em si no geral, ele se utiliza do cenário. Outro exemplo, que é de um filme recente e que eu achei muito bom por sinal, é O Mundo Depois de Nós, que ele também utiliza muito a questão de cenários para alertar um problema. Assassino faz a mesma coisa. Esse filme do Assassino, ele alerta de certas formas as coisas que vão acontecendo também com base em pequenos detalhes do cenário. E esses pequenos detalhes do cenário, se tu pegar esse pequeno detalhe, faz total diferença para tua visão de filme. E eu tô adorando esse tipo de conteúdo, assim, de que perceber cenário, de perceber ambientação, de perceber detalhes, paleta de cores e dizer o que significa. Para mim, esse filme do Assassino, ele tem essas chaves bem encaixadas. E eu creio que sim, eu gostaria de que o Assassino ganhasse um Oscar de melhor fotografia também. Seria bem concorrido entre ele e O Mundo Depois de Nós, até inclusive. Porque eu acho que os dois merecem. Enfim, também outra coisa de elogiar, que eu já elogiei, mas ressalvo aqui, é a atuação do Michael Fassbender, que ele tem diálogos e narrações, obviamente, fenomenais ao decorrer do filme, junto, incrivelmente, com a Tilda Swinton, que está nesse filme, e que ela é que faz toda a reviravolta do plot e toda a virada de chave pro personagem do assassino. E sim, ele não tem uma nomenclatura. Ele é só chamado de O Assassino. Porque a gente não precisa necessariamente saber o nome dele pra gente se importar com ele. A gente tem uma questão de que a gente vê propriamente a jornada de vingança, porque quando ele erra o alvo, ele acaba sendo punido por isso e eles vão atrás da família dele. Enfim, é muito interessante de ver
também essa jornada de vingança, ao mesmo tempo perceber lá no final que ele só estava piorando com as coisas e que tudo isso é por causa da virada de chave que a personagem da Tilda Swinton tem. E eu adoro quando personagens assim, externos, eles utilizam e explicam a situação pro protagonista através de metáforas. Que ela faz a metáfora do urso e do caçador. Tipo, que o caçador vai caçar um urso, ele tenta matar o urso, o urso cai, ele vai lá conferir se tá onde está o urso já não está mais lá, aí o urso tá vivo, tipo, ó, combinado. A gente... combinado, no caso, tipo, a gente se vê até a próxima. E se tu tentar matar de novo, vai haver consequências. No outro dia, o caçador vai lá, tenta matar de novo, com uma arma maior. O urso vai lá. O que a gente combinou? Entende? É toda uma metáfora. Pra no final chegar à conclusão de que você não está aqui propriamente para caçar. Ou seja, a jornada em que o personagem do Mike Fassbender faz não é propriamente por uma vingança, é por um código. E isso eu adorei muito de ver em Um Assassino, tá? Obviamente que esse filme, ele tem os seus defeitos de ritmo, ele tem os seus defeitos de intimismo exagerado em certas partes, onde a narração toma totalmente conta do ambiente e que tu faz ficar no tédio em muitos momentos e que tu percebe que será que vale a pena continuar, mas eu creio que analisando todo o contexto geral do próprio filme, eu digo sim, acho que vale a pena você dar uma chance pro Assassino, mesmo que esse filme esteja dividindo muito as opiniões do público e dos críticos, tá? Os críticos especializados do público. Esse filme é um divisor de águas. Eu assisti e eu particularmente gostei bastante do filme. Eu digo que não é a melhor experiência cinematográfica que eu tive esse ano, porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que merece sim dar uma chance pro Assassino. Eu encerro aqui essa crítica com uma nota 8.9 para o Assassino. Eu acho que, tipo, de todos esses defeitos rítmicos, de todo esse defeito de... propriamente de lentidão do filme, em que ele não te convence logo no início, são apenas detalhes para uma profundidade reflexiva de uma obra toda, né? Então eu encerro essa crítica aqui com uma nota 8.9. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!